A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos, estamos aqui mais uma vez com Futebol em Rede Entrevista, trazendo personagens do futebol, conversando com amigos da imprensa, envolvendo pessoas que ajudam a melhorar a vida das pessoas também. E o futebol é um caminho, o esporte é um caminho também. E como eu e o Fábio Seródio, as únicas coisas que a gente faz mais ou menos bem é o futebol. Tem muito defeito por aí também, mas a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. E nessa pandemia, vocês estão notando, cada um na sua residência. Não vou falar em inglês hoje, lá em Piracicaba é em inglês, em home office. Ah, nego, nesse meu escritorinho aqui, bem humildezinho, sempre trabalhei aqui, não vai ter jeito. Mas, meu caro Fábio Seródio, você sabe que eu sou caipira cicabano, sou lá da beira do Rio. O Frederico Batalha, nosso grande coordenador sem pasta, tem feito uns convidados, tem trazido uns convidados aqui maravilhosos, né? Você está vendo o moço que está na tela aí, seu Fábio Seródio? Lógico que estou vendo. Esse senhor aí chama José Fernando Naval, tem 67 anos de idade. Ele fala da cidade de Piracicaba, se bem que ele tem passaporte, já que jogou durante muitos anos no Clube Atlético Juventus. Ele é cidadão do mundo, porque o cara, quando vai viver na Moca, tira o passaporte e vira cidadão do mundo. Mesmo ele sendo cidadão do mundo, por ter nascido em Piracicaba, e você ser de Piracicaba, eu vou fazer a gentileza de deixar você fazer a primeira pergunta para ele, tá bom? Gatãozinho, obrigado, Seródio. Gatãozinho. A Moca pode ter uma boa pizza, mas nosso peixe é melhor que de lá. Mas tem esfirra, Fala para ele do canole, gatão. Canole, é uma beleza. Agora, se bem que nem o peixe parece que é mais de lá, né? Mas a gente come lá na beira do rio mesmo. Gatãozinho, que prazer em revê-lo. Eu sempre fui seu fã, seu futebol foi maravilhoso. Conheci seu pai, tive a honra de conhecê-lo. Conheci seus irmãos, servi tiro de guerra com um dos seus irmãos, que aliás jogava muita bola também. E é muito bom te ver, 67 anos, firme. Eu não vou dizer que você está mais bonito que eu, porque o cabelo branco estraga a gente. Mas o sorriso continua bonito, óculos a gente tem que usar, né? Porque tem que enxergar ainda, né? Gatãozinho, que prazer em recebê-lo aqui. Fale um pouquinho desse seu momento, como é que você está lidando com essa pandemia e como é que está a nossa velha Piracicaba? Tudo bem, Quartarolo? Um abraço para você, um abraço para o Fábio Seródio. Também é um prazer muito grande, né? Participar com vocês aí. Uma alegria, agradeço pelo convite, né, que é só feras que participam aí do programa aí, você está dando uma moral para mim aí. Piracicaba, né, Piracicaba é Piracicaba, né, a gente gosta muito, a gente come os peixes aqui, não sei se é daqui, né, mas a gente come. Mas graças a Deus está tudo bem, minha família está bem aqui em Piracicaba, eu sou sempre fui um cara sossegado, né, sempre de família, não sou muito de sair muito, então nós estamos aqui se cuidando. Lógico que está mexendo muito com a gente, né? Porque a gente vê tantas coisas a falar, né? Algumas verdades, algumas mentiras, né? Então eles parece que querem assustar um pouco a gente, mas graças a Deus a gente também faz os nossos preventivos aqui, né? A gente toma algumas vitaminas aqui para ajudar e vamos tocando, né? Sempre vendo futebol, sempre sabendo dos esportes, sabendo às vezes dos amigos, né? Onde estão andando um, andando o outro. Isso é muito importante. E estou muito feliz hoje de estar com vocês aí. Obrigado. O senhor Gatão, que você conheceu, que é o pai do Gatãozinho, teve 3 filhos. Um jogou no Palmeiras, que não é ele. 5, né? Não, foi jogador de futebol 3. Ah, sim. Nós somos em 7, né? Um falecido. Mas tem 2 irmãs, 5 homens. Desses homens, um faleceu com 18 anos. E que nem o Seródio falou, é verdade. 3 destinou um pouco para o futebol, né? Pode complementar, Seródio. E esse Gatãozinho, ele começou, na verdade, no Esporte Clube Corinthians Paulista, chegou numa decisão de Copa São Paulo em 1973, aliás, jogou contra um tal de Carlos Alberto Pintinho na final, que foi do Fluminense, por isso que o Corinthians acabou perdendo para o Fluminense na decisão. Você lembra direitinho disso daí, dessa final da Copa São Paulo, de 73 ainda, Gatão? Sem dúvida. Eu cheguei no Corinthians no finalzinho do ano de 71 para disputar a Copa São Paulo de 72, mas nas de 72, no início de 72, nós chegamos entre os 4 finalistas, não fomos para a final. Aí, no Campeonato Paulista de 72,
o Corinthians foi campeão. Nós fomos campeão, o Carlos Alberto Garcia foi artilheiro do time. Na final, para disputar o título, nós jogamos contra o Palmeiras no Parque Antártica, né, que era a antiga Parque Antártica, e por, né, uma coisa maravilhosa para o meu pai, né? O meu irmão Tatal, que nem o Quartarolo falou aí, que na época era chamado de Vicente, jogou também, e nós ganhamos de 2-0, fomos campeão paulista. Meu irmão Tatal fez o primeiro gol e eu o segundo. Aí, na sequência, teve a Copa São Paulo, né, no início de 73, e nós fomos para a final contra o Fluminense. Lembro muito bem da final, foi lá no Parque São Jorge, terminou o jogo 0-0, e nós perdemos na prorrogação. E na prorrogação, acabamos tomando 2 gols do Fluminense. Aí, mas foi uma boa passagem no Corinthians. Ele jogou contra esse Fluminense que estava aparecendo, alguns jogadores estavam aparecendo, e jogadores de alto nível, né? Como você também foi um jogador de alto nível. E a gente vai falar mais sobre esse assunto durante o programa, né? Porque chamam a gente de saudosista, mas olha o jogador que era o Gatãozinho, e ele não conseguiu jogar em time grande. Na época era um grande jogador. Se joga hoje, está jogando no Flamengo. Agora, essa é a minha avaliação, né? Agora, você falou de um jogador aí, Serode, que eu adorava, que é o Carlos Alberto Pintinho. Eu estava começando na sua época, e ele tinha o lance que ele batia de trivela, de costas para o adversário, e a bola dava a volta no cara, e ele pegava na frente. O Mário Sérgio, o falecido Mário Sérgio, que era muito nosso amigo, disse que estava jogando contra ele e falou assim, ó, se você fizer isso comigo, você não joga mais, que eu vou sair de campo expulso e você vai direto para o cemitério, se eu não sei o que lá, moleque. Ele era assim mesmo, né? Ele tinha uma qualidade que incrível, e hoje mora na Espanha, né? O Carlos Alberto, eu segui bastante a carreira dele, porque nós somos praticamente da mesma idade, né? Ele era um jogador fantástico, meio de campo, corria, tinha um pulmão, né? E tocava fácil na bola. E no time do Fluminense também tinha aquele goleiro Nielsen também, tinha um Zé Maria, um lateral que jogou no Inter de Porto Alegre, tinha o Kleber, um meia esquerda também que jogava muito bem, tinha o Carlinhos, e no Corinthians também tinha o Zé Eduardo, o Laércio, o Vladimir, o Paulo Rogério, o Carlos Alberto Garcia, o Nilton, o Volante, Pita. O nosso time também era forte, né? Tanto que nós fomos campeão paulista quase invicto. No campeonato nós perdemos um jogo pro Juventus. O Juventus aí, senhor. Na Javari, que jogava Djalma, aquela turma lá também que jogava bem, sabe? E nós perdemos um único jogo. Os outros jogos a gente ganhou ou empatou. Mas eu lembro, esse time do Fluminense era muito forte. E olha, eu não sei se é verdade, mas me falaram que você teve um pezinho no São Paulo. O que aconteceu lá? Verdade. Você sabe que quando eu saí do Corinthians para voltar para Piracicaba, que eu tinha que fazer tiro de guerra. Meu pai conversou com o Almir de Almeida, na época, que era o supervisor do Corinthians, e eu já estava lá 1 ano e meio. E estava caminhando assim bem, né? Que eu fui titular praticamente direto lá. Só que na minha época, viu, Quartarolo, tinha Rivelino, Adãozinho, e o terceiro era Nelson Lopes. Era duro para jogar 2 desses daí. Então meu pai chamou o Almir de Almeida e falou: Almir, o Gatãozinho ele não vai conseguir jogar nesse time do Corinthians aí. Tem muito meia e tudo. O Adãozinho era novo ainda, tinha acabado de estourar a idade. O Rivelino já estava assim, com uma experiência de 26, 27 anos, mas já tinha voltado da seleção, campeã, né? E aí meu pai conseguiu que eu pegasse o passe e fosse jogar no 15 e fazer o tiro de guerra. Aí eu fiz o tiro de guerra atrasado, 1 ano em Piracicaba. Foi o ano de 73 que acabou essa Copa São Paulo, eu voltei para Piracicaba e joguei no 15. E aí eu fiquei no 15 aquele ano, mas meu pai era meio esperto, né? Quartarolo lembra bem. Ele sabia que ele tinha que cuidar do meu passe direito, né? Não deixar entregar para o 15. Então ele fez um contrato só de 1 ano. E quando terminou esse contrato no final do ano, mudou a presidência lá e foi o Ripoli. Meu pai não se dava com o Ripoli. O Ripoli tinha os jeitos dele lá, mas meu pai, na época que jogou, que foi treinador lá para trás, teve atrito com o Ripoli. Então ele falou: não, você não vai ficar nesse 15 aqui, lógico que é da cidade, a gente gosta, mas eu vou arrumar um time para você. E justo quando aconteceu isso, o José Douglas da Lora, que você lembra que era do São Paulo lá, ele me viu muito contra o São Paulo, no Júnior do Corinthians. Nós ganhamos do São Paulo algumas vezes. Aí ele ligou para o meu pai e falou: deixa o Gatãozinho aqui no São Paulo treinando e nós vamos arrumar um jeito dele ficar aqui. Aí meu pai, né, tinha bagagem, né?
Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, ele fica um mês aí e depois a gente resolve o que vai acontecer. E aí foi que eu fiquei lá treinando, morando lá com o Mirandinha, Chicão, Valdir Pérez, tudo lá naquela avenida lá embaixo, lá perto do Morumbi ali, mas não era ali. Giovanni Gronk? No Pinheiros, no Pinheiros. Aí eu ia treinar com o pessoal, tudo, e eu treinava no time de reserva, né? E um dia treinando contra o time lá do Nacional, um jogo amistoso, o time reserva do São Paulo, eu acho que treinei bem, veio um empresário lá do Nordeste querendo me levar, sabe? E aí o Dalora sentou com meu pai e falou, Gatão, vamos fazer um negócio. A gente vai emprestar o Gatãozinho lá para o Nordeste, não lembro que time que era um time de Recife, não sei se era Alto, quem que era. Ele vai ficar 6 meses, depois ele volta com mais experiência. Ele estava certo, né? Volta com mais experiência, aí ele tem mais chance de jogar aqui no São Paulo. Jogar Pedro Rocha, time é forte do São Paulo. E aí, meu pai não concordou com essa ideia. Meu pai falou, não, meu filho não é de sair lá para o Nordeste por enquanto, ele é muito novo ainda, tá com 20 anos, né? Então, deixa ele por cá e a gente vai ver. E quando acabou essa conversa, no dia seguinte, o São Bento foi em Piracicaba lá, e o Bazaninho estava parando de jogar, jogava muito, né? O Bazaninho jogou lá no São Bento. E o Bazaninho foi com o presidente do São Bento para me buscar em Piracicaba. O Bazaninho falou, não, eu vou indicar um jogador para ficar no meu lugar aqui. Olha, e essa foi uma história que eu encontrei muitas vezes com o Bazaninho, a gente ficamos grandes amigos lá, e ele também foi um dos grandes ídolos do São Bento. Jogou muito, né? E eu, no fim, ele falou assim, que era um cara para substituir ele, e acabei substituindo, que eu fui o jogador que mais jogou, né, com a camisa do São Bento. E aí que eu fui para o São Bento no início de 74. Mas eu passei mesmo 1 mês e pouco lá no São Paulo. Mas era difícil, né? Era difícil jogar. Acho que você pegou também, o Gerson já tinha saído, mas tinha muita gente boa no meio-campo do São Paulo. Muito. Não que você não tivesse qualidade para jogar, mas não tinha que esperar um tempo, né? Exato. E talvez, e aquela época, realmente era mais difícil jogar. Outro dia me perguntaram, não sei se você viu esse programa, sobre os jogadores de antes ou de hoje, né? Porque eu acabei de falar, você é um jogador que tinha muito talento, né? Você ficava 6 meses sem errar um passe, fazia gol de monte, era um meia que não tem mais hoje, o meia que chega, o meia que aquieta o jogo, o meia que dá o ritmo para a partida, né? Agora não, agora se o cara correr e marcar, tá bom. O cara correu 200 quilômetros, ilegal, né? Então vai correr a São Silvestre. Então eles correm futebol hoje, não jogam futebol. E daí eu comparei você, mais ou menos, guardadas as devidas proporções, até do tempo, quem me lembra muito hoje para você ver o tamanho do futebol que você tinha, é o Everton Ribeiro do Flamengo. É muito parecido, né? Ele joga um pouquinho mais pro lado, mas você jogava mais centralizado, né? Eu escutei você na entrevista com o Sérgio falar isso aí. Eu escutei, estava ouvindo, eu fiquei muito feliz, né? Falei, nossa, eu não imaginava que eu estava tão bem assim, né? Mas obrigado. Mas lembra, não lembra? Lembra muito, né? A maneira de jogar. Tem sim, eu acho que eu chego meio perto dele. Ele hoje, até pelo... Na verdade, é ele que chega perto de você, é verdade. Viu, Gatão? Não, mas porque a gente tem que levar em consideração que o futebol hoje tem muita condição física mesmo. Eu falei em correr, mas hoje o cara corre muito mais. A bola corria antigamente, que era mais bonito. O Everton é um jogador que joga na direita, joga no meio, joga na esquerda, faz gol como você fazia, bate muito bem na bola, não bate tão bem falta como você batia, mas a qualidade, a maneira de jogar é muito parecida. Quer dizer, são jogadores que, se ele estivesse jogando naquela época, ele seria você. Se você jogasse hoje, você seria ele. Eu acredito que tem grande semelhança. Isso aí, obrigado. Fico muito contente. Mas você jogou muito. Isso de vocês, né? Que vocês vivem e conhecem mais futebol do que qualquer um aí. Obrigado. Nós estamos aprendendo, Gatãozinho, ainda. Isso. Eu queria fazer sabe aquele Túnel do Tempo? Tinha um programa na televisão que chamava Túnel do Tempo. Eu quero voltar a 1983, Parque São Jorge. Um jogo em que Carlos Pracidelli, que era tão nosso amigo, foi o preparador de goleiro do Palmeiras, conseguiu ser campeão. Nelsinho Batista, Deodoro, Nelsinho e Bizi. Paulo Martins, César e Gatãozinho. Aí no ataque tinha Sidney, Ilo e o Cândido. Se bem que eu preferia o Bira naquele time, mas quem mandava era o Candinho.
Esse time jogou contra o time do presidente da República mais tempos depois, né? Que era o Collor. E o Juventus foi campeão. O Juventus eu estava lá. Eu estava lá. Eu também, mas estava trabalhando. Nós tivemos que invadir o gramado do Parque São Jorge. Você lembra disso, Gatão? Mas muito, muito, muito. Nossa, olha, estou arrepiado aqui, cara. Falar essas coisas aí dos amigos é complicado, viu? A gente até se emociona de tão gostoso lembrar. Lembro muito bem que nós tivemos dificuldade para chegar na finais, passamos apertado com os outros equipes, mas eu lembro do jogo que nós jogamos lá na cidade dele, de Maceió, lá, né? Perdemos o primeiro jogo de 3-1. Aí o Candinho falou, calma, gente, calma, nós temos uma melhor campanha que eles, se nós ganhar lá de 1-0, já é o suficiente. Aí nós voltamos a jogar aqui, né, no segundo jogo, e ganhamos, né, parece que de 3 também deles. Eu lembro que eu fiz, olha, a zebra, hein? Eu fiz um gol de cabeça. Não sei se foi o primeiro ou o segundo gol, eu fiz um gol de cabeça lá. Cruzar da ponta direita, acho que o Cid cruzou, eu entrei assim no primeiro pau, fiz o gol de cabeça, nós ganhamos de 3-0 mesmo. Aí teve a final esse dia, meu pai também estava lá. Aí nós ganhamos com 1-0 o gol do Paulo Martins de pênalti. Foi um jogo difícil, mas, nossa, eu lembro muito. E eu lembro que, de vez em quando, aparece um vídeo aí, não sei se é no YouTube ou não, que eles, acho que da Moca lá, alguma coisa da Moca lá, que eles puseram lá. E parece o pessoal invadindo o campo, o Bizia ajoelhado, andando ajoelhado no campo, mas muita, muita emoção. Nossa, maravilhoso. Um dos malucos que pularam no campo fui eu, tá? Mas eu lembro, o campo estava cheio de gente, né? Foi muito legal. Mas tinha muito cara de fora lá que não era do Juventus, viu? Eu era da imprensa, pô, fazer o quê? Eu fui trabalhar, era um jogo de decisão. O Gatãozinho, você falou do Paulo Martins. O Paulo Martins era aquele bom volante que depois jogou em vários times aí? Exatamente, ele é magrinho, mas uma facilidade para desarmar. Nossa, o Candinho adorava ele. Ele desarmava muito, batia bem na bola, tanto que quem batia os pênaltis antes dele chegar era eu. Depois o Candinho pôs ele, porque ele batia... Nossa, ele era perfeito, cara. O cara jogou muita bola, humilde, tinha uma flexibilidade. Eu nunca vi um cara fazer alongamento igual ele. Parecia uma cobra, assim, sabe? Aquele elástico, sabe? Menino... E outra, bonzinho, quietinho, não falava nada. E depois ele se deu bem, né? Jogou um monte de equipe aí, mas equipe boa. Mas jogou no Bahia, jogou no São Paulo. Isso, muito bom jogador. Agora, viu, Seródio, aí que você vê, né? Por isso que eu falo, vão me chamar de saudosista de novo. Hoje, um volante, igual o Paulo Martins, que sabe jogar, ou seja, rouba a bola, que passa bem e desarma. Aí a nova geração que começou a ver futebol em 90, em 2000, fala assim, o cara é moderno. Você acha que o Clodoaldo era moderno? O Zito, o Dino Sani, o Andrade, Falcão, Zé Carlos. O que esses caras jogavam? Agora isso é chamado de moderno, Gatãozinho. Não, Cerezo, né? Nossa, meu Deus. Mas tudo qualidade, né? Não errava passe, que nem você disse, não errava passe. Lançava lá do outro lado, virava bem o jogo. E outra, desarmava. E corria bem, né? Mesmo que não tenha o preparo de hoje. Os caras não tinham um volante, né? Era um volante. Eu praticamente no Juventus, o Seródio acompanhou, ele sabe, você também, eu era, se fosse hoje, a minha função que eu fazia naquela época era quase como segundo volante, porque o Candinho fazia eu voltar para marcar, sabe? E ele deixava mais o César livre, o outro meia que jogasse em outra época, que era outro jogador, mas ele cobrava de mim a volta, sabe? Então, para mim, ajudar o volante. Mas a gente estava tranquilo, né? Porque o volantão jogava meio no meio, né? Ele pegava dos dois lados, né? Mas hoje é isso aí. Hoje os caras jogam com 2 volantes. Às vezes, tinha época que os caras jogavam com 3 volantes, né? De medo de fechar, sei lá. Mas eu também sou saudosista, viu, Quartarolo? Sou saudosista, que eu gosto de lembrar dessa turma aí também. Não, mas basta dizer que nessa década, quando o Gatãozinho jogava lá na Moca, existia um grande clássico da Zona Leste da capital, que era Corinthians e Juventus, né? Um clássico da Zona Leste. E a gente levava uma certa vantagem, né, Gatão? Olha, você falou uma coisa. Quando eu cheguei para o Juventus, a turma falava, nossa, o dia que você jogar contra o Corinthians vai ser diferente. Eu falei, porque a massa, né, tudo corintiana, né, muito mais. E o Juventus é aquela meia dúzia da Kombi lá, né, que vocês sabem muito bem, né? Então, mas a gente, não sei, parece que dava mais certo com o Corinthians. Eu ganhei um monte de presente
uns amigos, o Ataliba tinha uns amigos lá na 25 de março, 23 de março, lá onde tinha aquelas 25 lá. Eu ia lá com o Ataliba e com o Deodoro. Quando era a véspera do jogo contra o Corinthians, eu fui umas par de vezes com ele lá. Ele falou, ó, você vem aqui, nós entra aqui. O pessoal vai tudo, palmeirense, vai tudo falar que vai dar um monte de presente para nós. E você acredita que dava certo e nós complicava o Corinthians. No outro dia nós ia lá, enchia uma sacola de relógio, perfume, camiseta, tudo que ganhava. Porque isso aí, Seródio, acontecia da gente engrossar para o Corinthians, ganhamos uma vez 3-0 lá no Parque Antártica, lá que o Bizzi fez gol, ganhamos. Teve um jogo que foi 3-3, que nós estávamos ganhando de 3-0, lá que o Corinthians empatou com o Sócrates, Zenon. Mas a gente se dava melhor, né? O Palmeiras já era mais difícil. O Palmeiras a gente perdia mais. Os outros times, né? O cara que arrumava. O Robertão que arrumava encrenca contra o Palmeiras pra gente perder, sabe? Roberto Aguinar. O Robertão era palmeirense, safado. Mas tudo bem, vai. Deixa passar. Só uma coisinha. Conta pra mim como que era a negociação na 25 de março. O Ataliba na frente da loja, usando o discurso para arrumar os brindes. Com aquela verve. Complicado. O Ataliba era uma figura, né? Você imagina. E ele que era amigo dos caras lá. O Deodoro também era mais quietão. Lógico que o Deodoro era bem conhecido, mas o Ataliba que agitava tudo. E ele com aquele jeitinho dele de falar daquele jeito lá, né? Que dava as gaguejadas dele. Mas ele era adorado ali na 25 de março. Tanto que depois ele foi para o Corinthians, acabou a nossa ida lá, né? Porque daí não fomos mais lá, porque é ele que levava nós, mas é ele que intermediava o negócio. Não, vamos lá, aquele jeitinho dele. Nossa, que pessoa, que saudade deles, viu? Que saudade. Um grande cara, viu, Ataliba? Grande cara. Grande. E foi um ótimo jogador também. Pô, foi um jogador importante, ganhou título importante, foi jogador importante no Juventus, no Corinthians. E eu trabalhei 27 anos na Jovem Pan, que é ali na Paulista, né? Sei. Ele trabalhava lá na região, né? Eu falava para ele, você tá vagabundeando aqui, você fala que vai no escritório, você é jogador de escritório, pô. E a gente almoçava praticamente no mesmo lugar, todo dia. E a gente terminava o programa 1h30, 2 horas, ou seja, parecia almoço de rico, né? Rico que almoça à tarde. Mas a gente era obrigado, porque não dava tempo de almoçar meio-dia. Aí chegava lá, quase que diariamente a gente almoçava com a Ataliba. Então a gente sentia, o Flávio Prado, que é um irmão, sempre estava comigo, o Fernando Sampaio, e a gente notava o amor que as pessoas tinham pela Ataliba, sabe? Todo mundo, sabe? Chegava. Quando ele estava na mesa, o almoço demorava mais de 1 hora, porque ele parava para conversar, os caras. E ele é um cara muito gente boa. Aí eu encontrava no café, e histórias maravilhosas, né? E daquele jeitinho dele. E ele é tão esperto que ele sabe que ele tem a deficiência da gagueira. Mas ele melhorou até nisso, tá mais rápido, viu, Gatão? Olha que beleza, faz tempo que eu não vejo ele. Mas é verdade, ele era um cara agradável. Onde ele chegava, nós ia jogar no interior, que é jogo que os caras, né, Juventus, chegava lá, era jogo duro, os caras. Ele controlava o esquema com os caras, ia lá, conversava com todo jogador do adversário, sabe? Ele era um cara, assim, que nem você falou, tinha um carinho dos amigos, mesmo concorrente. Dentro do campo era um cri-cri, né? Não deixava o adversário jogar. Fazia uma fumaça chato, briguento. Nossa, o Ataliba é demais, viu? Que parceiro, viu? Deixa eu contar uma coisa aqui, que é lógico, o Gatãozinho não sabe. Na Rua Javari tem aquela, que era uma antiga creche. Eu estudei naquela creche lá. Hoje invadiram, tá uma bagunça. Mas ali era uma creche. Muita mamadeira para ele, olha o tamanho que ele ficou. Que era uma creche, embaixo, naquela arquibancada pequenininha, ficava meu avô. Meu avô era fã do Gatãozinho. E o meu avô, até você não vai saber disso, mas talvez venha a imagem. Meu avô só ia na Rua Javari para comer amendoim escondido da minha avó, né? Porque ele não podia comer amendoim. Então ele ficava sentado naquela muretinha e ele sujava tudo daqueles papel, aqueles cones de amendoim, Gatão, não sei se você lembra. Lembro. Ele sujava a Rua Javari inteira com aqueles cones, aí chegava em casa e não queria almoçar, porque estava passando mal. E meu avô era fã do Gatãozinho. E eu joguei no infantil, na verdade era juvenil, né? Naquela época era infantil, B, C. O treinador lá foi preparador físico do Corinthians, Benê Ramos. Não sei se você lembra do Benê Ramos. Eu lembro do Benê. Esse foi meu treinador. E o meu avô ficava lá só para ver o Gatãozinho. Ele não estava nem aí, até porque não jogava nada, mas o Gatãozinho era o ídolo, velho. Meu avô era apaixonado pelo seu futebol, viu, Gatãozinho?
Eu fico muito feliz de ouvir essas coisas, porque ó, eu joguei 7 anos lá, eu cheguei no Juventus com 28 anos. Eu já estava assim, né, bem rodado, já tinha uma experiência, né, já não fui mais moleque, né? Mas eu tenho um carinho enorme pelo Juventus, pelo pessoal, que a torcida não era grande, mas os caras me adoravam mesmo, assim, não sei nem se é pelo futebol, mas assim, nossa, eu sentia tão bem, saía de lá contente. Eu voltando agora, faz uns 2, 3 anos, eu voltei para Javari, que a gente, quando o 15 joga lá, eu faço questão de ir, sabe? Para me rever alguns torcedores, para ver se algum ainda a gente se fala um pouco, né? E eu encontrei alguns amigos lá, sabe? Nossa, e quando eu cheguei assim com os amigos, né, daqui de Piracicaba, ele falou: aqui você ó, conhece tudo, né? Eu falei: não, eu já conheci bem lá para trás, né? Mas hoje o pessoal já está com outros jogadores. Mas os caras me aplaudiram quando me chegar a torcida lá, falaram umas coisas lá que eu fiquei muito emocionado na entrada. Lá. Pô, Gatão, você é ídolo. Nossa, os caras falaram até uma palavra lá que eu não mereço. Não, você é mito, você é mito. Eu falei: não, calma. Então, eles falavam até mais do que a gente foi. E eu estava nesse dia, estava eu, o Betinho, o Djalma, o Bizi e o Deodoro. Nós sentamos ali nas tribunas, ali, né, do lado onde tem a imprensa ali, um pouquinho abaixo. Nós estávamos assistindo ali, estava o presidente, acho que, não sei se é esse presidente, que eu não guardo muito o nome de presidente, sabe? Um cabelinho branco, sabe? E ele estava lá, e nós não conhecia pessoalmente. Né? Daí o Djalma, não sei quem, falou: sabe quem está aí? Ele falou: não, é o Gatãozinho. Nossa, o presidente foi me abraçar, cara. Fiquei muito feliz. Aí nós estávamos assistindo o jogo lá, e abaixo de mim, assim, várias pessoas e um casal, na faixa lá de 60 e poucos anos, né? O casal. Aí os pessoal toda hora olhava, né? Tava o Betinho, o Deodoro, eu, o Bizinho, os ex-jogadores, né? Porque a gente marcou um pouco lá, principalmente pelo título, pelos anos que passaram. O Bizinho, acho que foi o jogador que mais jogou, o Deodoro jogou bastante. O Betinho saiu de lá para time grande, né? E aí nós estava tudo ali, eu, como fazia tempo que não estava ali, e tinha um casal, não sei o nome, porque eu não guardo, e ele estava ali, aí o presidente falou para o casal: você viu quem está ali em cima? Ele falou os nomes, mas o Gatãozinho está ali. Nossa, você acredita? Ó, fiquei até emocionado. A mulher do cara levantou, cara, falou: Gatãozinho, você pode pegar na minha mão? Então, pelo amor de Deus. Peguei a mão dela, já beijei a mão dela. Falei: pelo amor de Deus, não precisa. Gatãozinho, você era o meu maior ídolo daqui. Nossa, quando ela falou isso, meu Deus do céu. Você sabe, tem coisas na vida que você não precisa muita coisa. Mas um carinho, assim, uma lembrança, uma pessoa, né, falar de você, pelo amor de Deus. Aquele dia lá, eu saí da Javari que nem o rei mesmo. Falei: nossa, mas nunca passei numa situação dessa. E depois do jogo lá, eu fui conversar com o casal, falei: nossa, mas por que tanto assim, né? Não, Gatãozinho, eu não perdi um jogo do Juventus. E até hoje eles são juventinos. Olha, então... Gatão, essa história é maravilhosa. Essa história eu também fico emocionado, é arrepiante, né? Porque aí vale aquela frase: não é só futebol, é lado humano. É porque eu costumo dizer, sempre no encerramento do programa, o Seródio já sabe disso, né? Que a gente está sentindo falta de coisas tão baratas que são tão caras, né? Com essa pandemia. Que é um abraço, um afago, um beijo, um familiar, na netinha, nos filhos, nos amigos, né? A gente não consegue. E isso não custa nada, mas custa tão caro. E você acabou de viver, mostrar um assunto de uma coisa que é de graça, mas ela é tão cara, é tão bonita, é tão gostosa de sentir. E outra, e mostra que você deixou uma marca, deixou um legado, né? Então, isso é muito legal, porque não é só dinheiro, o dinheiro já foi. É a relação que fica, né? É relação, o dinheiro vai embora, você gasta. Aqui, ó. Não, mas essa é a melhor parte. Os grandes amigos, tudo que a gente encontrou no futebol, os amigos que nós jogamos juntos. E eu sempre tive uma facilidade de fazer boas amizades, sabe? Nossa, sempre gostei das pessoas simples, sempre me dei bem, sabe? Sempre fui um cara assim, fiel aos meus amigos, sabe? E a gente sente que é recíproco, sabe? Então, até muita gente às vezes fala da gente, eu falo: olha, eu não sei se eu fui bom jogador, mas eu fui bom companheiro dessa turma. Eu fui
um fiel amigo dos caras que eu joguei junto, sabe? Então, isso, para mim, é a maior alegria, né? Não tem o que pague isso. Não tem valor. Dinheiro. E olha, Dinheiro. Quartarolo, não é querer reviver coisas do passado, não. É uma coisa muito presente. O Juventus sempre teve 3 grandes tradições: o Canoli, o Gatãozinho e os pombo amestrado, que fica onde ele estava falando que estava assistindo o jogo, que só fazia cocô na cabeça dos visitantes. Fala para ele, é verdade ou é mentira? Tudo ensinado. Nossos pombo amestrado, não era demais? É verdade, é demais, né? Não. Eu começo a falar do Juventus, eu me empolgo. O Juventus marcou muito na minha vida e foi uma passagem muito importante, sabe? Porque eu tinha jogado no São Bento, que foi muito bom também. O São Bento, uma das maiores alegrias do São Bento, eu sempre fui muito querido lá também. Tanto que eu fui o jogador que mais vestiu a camisa do São Bento. Mas a Javari mexeu muito comigo porque eu fui numa idade mais assim pronta para jogar. Eu já tinha passado por... Porque tem uma época no São Bento que eu corria muito, mas eu chegava em casa e falei, nossa, que jogada que eu fiz hoje de boa, né? Agora depois você vai amadurecendo, você não erra mais, você faz mais gol. No Juventus foi o time que eu mais fiz gol. Eu tenho certeza. No Bragantino eu fiz alguns, mas no Juventus eu fazia mais, porque eu já estava mais amadurecido. Então, eu falo do Juventus e eu depois, na parte de estrutura, sabe? Eu peguei o Zé Ferreira Pinto, ele me adorava, você acredita? Você não sabe disso, né? Ele me adorava, tanto que nas fotos que nós fazia lá no social, que ele não descia, ele chamava assim, eu quero tirar foto lá do Gatãozinho. Aí eu falei, um dia, mas por que, presidente? Ele falou, não, porque você é o único do meu tamanho. Eu vou contar uma passagem para vocês, em 86, rapidinho, o Roberto Arquinari era diretor, e chegou a época que foi o Rocha para o Palmeiras. Foi o Rocha, Reinaldo Xavier, Heriberto, Barbiroto, Juninho, eles contrataram tudo jogador de time grande, porque o Candinho era esperto, ele pegava os caras que ele sabia que ia segurar a bronca. E numa dessas daí, o Mário Sérgio, que jogava muito, não preciso nem falar a qualidade do Mário Sérgio. E o Mário Sérgio falou para o Rocha, eu já estou também meio no final de carreira, fala lá para o Robertão, eu vou para lá, eu vou para o Juventus. E estava animado para ir mesmo, e era um reforço que ia. Aí chegou o Zé Ferreira Pinto e falou assim, viu, tem outro jogador técnico que vai ajudar a gente para jogar aí, assim. O Mário Sérgio, ele falou, nossa, o presidente, isso é o Robertão que contou para mim. Nossa, o Mário Sérgio joga muito bem, jogou na seleção, jogou num monte de time. Mas, viu, eu não quero contratar o Mário Sérgio porque eu não quero que o Gatãozinho fique fora do time. O Gatãozinho é o jogador mais regular e é capaz de alguém tirar o Gatãozinho para pôr ele para jogar na meia esquerda, né? Porque ele já estava jogando mais no meio essa época, não estava jogando mais na ponta. Ele falou, não, o Gatãozinho, eu quero ele porque ele joga ele mais 10, ele é muito regular. E aquilo, né? Ele gostava de mim porque ele achava que eu não se machucava, né? Tanto, viu, Seródio? Eu sei que é mais juventino aí. Quando eu cheguei em 81, desculpa, viu, Cartão? Sem problema. Ele aprende. A gente tem que ensinar futebol raiz para esses caras de Piracicaba. Tá bom. Em 81, quando eu fui contratado, jogamos o campeonato inteiro e eu joguei todas as partidas. Aí chegou no final do ano, o Ferreira Pinto chamou lá em cima. Eu, Nelson Batista, também chegou naquele ano. E o Candinho falou, o presidente quer falar com você, Nelsinho Batista e o Deodoro lá. Era na última rodada do Campeonato Paulista de 81. Aí subimos lá no social, lá, que ele só ficava lá, e o Deodoro no caminho, nós fomos 3 com o carro do Deodoro, o Deodoro falava assim, viu, Gatãozinho, você vai chegar lá, Nelson, você vai chegar lá, eles vão dar flâmula, não sei o quê, é só lembrança, porque vocês jogaram aqui, primeira vez, eles vão encher você de uma caixa de tanta lembrança para você distribuir para os seus amigos. Falei, já é alguma coisa, né? Eu nunca ganhei isso de ninguém, né? Aí fomos indo. Chegou lá, eles estavam reunidos numa sala, o presidente, lá com uns 15 convidados, tudo da diretoria. Entramos nós 3 e o Candinho. O Candinho falou, tá aqui os 3 jogadores, presidente. Ele falou, para a reunião, deixa eu falar desses 3 aí. E aí começou a falar. O Deodoro tá aqui faz não sei quantos anos, é um exemplo, puxa treino, não se machuca, não sei o que lá. Das 38 partidas,
jogou 33, 32. Nelsinho Batista chegou esse ano, um exemplo, capitão da equipe, das 38 partidas, jogou 37. E o Gatãozinho, das 38, jogou as 38 partidas. Então, vocês passam lá na secretaria que tem um presente para vocês. Aí passamos, acabou ali, ficamos mais um pouquinho ali, uma meia hora ali, aí saímos de lá, fomos para a secretaria. O Deodoro falou, não falei que vocês iam ganhar as lembranças? Aí fomos lá, o cara falou, viu, as lembranças estão aqui, mas é para vocês passarem na tesouraria. Vai vendo. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Deodoro falou, nossa, essa parte eu já não lembro, essa parte eu já não tinha. É nova. Aí fomos na tesouraria lá, e um envelope para cada um. Nossa, aí era o último jogo, né, campeonato. Aí cada um abriu um checão. Dava para comprar um carro popular 0. De presente, o presidente deu, porque ele achou que nós fomos, assim, uns líderes, exemplo, assim, que não é? E jogamos quase todas as partidas, não dava trabalho, e o Candinho já elogiou nós também lá. Mas então, você vê o reconhecimento que o Juventus tinha. Chamou, né? Eu não conto isso por causa dos outros, porque os outros também mereciam, mas eles deram um incentivo. E nisso aí, eu falei, eu não quero mais sair do Juventus. Eu falei, eu jogo a minha vida inteira. Tanto que uma vez, não sei que time grande aí, não sei, que ia disputar o Campeonato Brasileiro, e foi buscar eu e mais alguns lá, e eles perguntaram, Gatãozinho, se quer ir? Eu falei, eu prefiro ficar aqui. Verdade. Eu falei, não, eu pretendo ficar aqui, porque eles iam disputar a Taça de Prata. Foi no ano que nós fomos campeão, você vê como que é. Daí acabei sendo campeão. Deus ainda deu essa graça para mim aí. Mas falar do Juventus, eu me empolgo demais. O Fábio Seródio, eu fiquei emocionado, porque é juventino, mas realmente são histórias maravilhosas, né? E você citou... Olha, o Fábio Seródio, ele fez a gente lembrar do seu Tuta, né? Porque no final do ano, a Jovem Pan, o pai do atual dono, se puder, tira o dinheiro. Mas o seu Tuta chegava no fim do ano, ele mandava um envelopinho, né? Nem todo mundo ganhava a mesma coisa, mas ele fazia as divisões dele lá da cabeça dele. Certo. Eu me lembro que eu fiz pouca gente sabe dessa história. Eu fiz o Mundial do Japão, que o Corinthians foi campeão, né? Fiz o trabalho meu, normal, e realmente eu estava num momento muito legal, e o Corinthians campeão ganha uma repercussão incrível. E a gente estava numa grande vantagem, uma vantagem até indevida sobre muitos outros órgãos de imprensa, porque o horário lá era 8 da noite, aqui 8 da manhã, quer dizer, eu conseguia fazer entrevista no Jornal da Manhã todo dia praticamente. Então, o meu trabalho aparecia muito, né? Mas tudo bem, as jornadas foram normais, mas para mim tudo bem. Quando eu voltei para a rádio na quarta-feira seguinte, depois que eu ia entrar de férias, ele se levantou aquele aquário que ele ficava, o Seródio, e saiu e veio ao meu encontro. Show, show, show! Ah, maravilha, cobertura. Eu falei, ô, seu Tuta, obrigado. Mas ficou aí. Aí, quando eu ia embora, o Tavinho, que hoje mora em Piracicaba, talvez você não conheça, né? Claro, cidade muito grande, mas ele trabalhou com a gente na PAN um tempão, e ele era do órgão administrativo, e foi morar na beira do rio, porque ele se apaixonou por uma moça lá e está vivendo bem, graças a Deus, feliz da vida. Aí, cara, ele vai naquele restaurante Chevette lá comer peixe quase todo dia. Aí, você conhece. Aí, me chamou e falou assim, ô, Quartarolo, vem cá, você tá entrando de férias? Tô envelope aqui. Cara, era quase outro salário. Beleza. E o seu Tuta gostava de mostrar que deu, né? Eu tô saindo para ir ele veio atrás. Bom final de ano, boas férias. E gostou do meu presente? Falei, pô, seu Tuta, obrigado, né? Aí cheguei em casa, falei para minha esposa, eu vou deixar aqui e a gente vai gastando. Eu formei no banco. Então, isso aí acontece, esse reconhecimento jamais eu vou esquecer. Não é só pelo dinheiro. Verdade. E ele fazia isso com muitas pessoas. Acho que o Seródio também chegou a receber no final do ano, aí veio a TV Jovem Pan. Mas eu queria falar uma outra coisa para você, que o Seródio está sendo metido aqui, falando que conhece o Juventus. Por exemplo, não tinha só um piracicabano lá. O tal de Deodoro não era de Piracicaba, o Gatãozinho? Sim, Deodoro é daqui de Piracicaba. Ele era do MAF lá da Paulista lá. De vez em quando ele volta aqui, até uns tempos aí, ele vinha mais vezes, que a mãe dele
né, era viva, parece que a mãe dele faleceu já faz algum tempo. Mas ele vinha sempre aqui, nós encontrava aqui, nossa, Deodoro é meu irmão de amigo, um cara querido, nossa, e outra, é igual a gente, cara simples, não tem frescura, sabe? Um cara, nossa, meu, eu fui bem no Juventus, tudo, mas eu fui recebido por ele lá, e ele era o xerifão lá, sabe? Porque ele era xerife, ele já me deixou à vontade lá e as coisas foram andando, mas irmão de coração, Deodoro. Ele jogava muito, viu, gente? Ele era um ótimo lateral. É outro que, se tivesse jogando hoje, estaria voando por aí, estaria até no futebol europeu, porque ele tinha uma qualidade, tinha uma força e também tinha qualidade técnica. Não era só. Ele era líder, Quartarolo. Também. Ele era tão líder que ele tirava o suspensório dos ônibus elétricos na Rua dos Trilhos só de olhar. É verdade ou é mentira? Não, ele chegou num campeonato brasileiro fazer parte da seleção lá que ele tem lá, não sei se foi da Taça de Prata, a segunda, eu não sei. O Deodoro tem essa foto lá, eu lembro. E depois uma pessoa maravilhosa. E outra, jogava no que precisava. Jogava de zagueiro, jogava de quarto zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo. E nada estava ruim para ele. Nada estava ruim. Nossa, Deus. E aquilo que o Serodi falou, líder dentro de campo. Eu joguei do lado dele. Teve um dia lá no campo da Portuguesa contra o Santos, que o Santos jogava Paulo Isidoro, Serginho Chulapa, Tema. Os caras eram encardidos, Dunga, acho que tudo meio junto nessa. E os caras começaram a peitar nós lá, querendo dar, sabe, ganhar no grito lá. O Deodoro partiu em cima dos caras. Ele peitou o Serginho lá, ficou os dois assim, um pro outro, ninguém falava nada. Por quê? Precisava ter, né? Imagine, porque os caras eram fortes, além de jogar bem, eles se impunham também dentro de campo, sabe? Querendo, às vezes, né? Não chega para lá, né? E o Deodoro no Juventus não deixava, não. Ele comprava, outro que comprava briga lá também, que era briguento lá, era o Rocha. O Rocha era parceiro bom. Chegava junto com os caras, não afinava para os caras, não. Isso aí dava moral pro time, né? O time sentia tranquilo, né? Mas é um grande líder, Deodoro. Nossa, mãe. O Rocha que jogou na Sociedade Esportiva Palmeiras, no Botafogo. Aquele lance dele levantando de cabeça para o Everton fazer o gol São Paulo e Botafogo não é inesquecível também. Agora, a gente está falando muito do Juventus, o Gatãozinho talvez saiba, mas na verdade meu avô, que era muito ligado no Juventus, ele me apresentou um cara uma vez, chamava Zé da Farmácia. Só fui descobrir que o Zé da Farmácia era o presidente do Juventus depois de 3 anos, viu, Gatão? Eu também, quando falávamos Zé da Farmácia, depois aí eu acostumei, logo que cheguei, não, o Zé da Farmácia é o presidente, Falei, nossa, mãe. E era tão assim, né, simples lá, né, o pessoal logo chamava ele de Zé da Farmácia. Eu também depois descobri isso aí rapidinho. Ô, Gatãozinho, no futebol de hoje, né, você é um cara que jogou num grande momento do futebol brasileiro, né? Falam que a gente, na época, fazia mesmo, né? Fazia entrevista dentro do vestiário, entrava no campo com um monte de fio, que não tinha microfone sem fio, porque tudo isso aí é ultrapassado, né? Por onde já se viu, né? Os caras entrevistarem jogador em vestiário e ver treino. Onde já se viu ver treino? Aí eu falo assim, acho que a gente não atrapalhava muito, porque naquela época o futebol brasileiro era melhor e ganhava mais. Mas tudo bem. Qual foi o seu grande ídolo? Aquele jogador que você fala, nossa, esse jogador, eu queria fazer algo que ele fez, ou pelo menos você gostava mesmo de ver jogar. Pode ser mais do que um. Você tocou num ponto aí. Eu, como fui meio de campo, eu sempre admirei mais os jogadores e não espelhei. Procurava, né, saber o que esses caras estavam fazendo, ver para a gente errar menos. Mas eu tive a felicidade de ficar lá no Corinthians e eu acompanhei muito o Rivelino na época de júnior meu, sabe? Eu cheguei no Corinthians no final de 71, peguei ele no auge, né? Tinha acabado de ser campeão do mundo e eu acompanhava os treinos do profissional. Eu morava lá no Parque São Jorge, lá onde moravam alguns profissionais, morava uma turma de juniores. Chegou o Aladim, Miranda, Almeida, Lindóia, morava junto com nós, lá os mais novos. E a gente treinava de manhã e à tarde, a gente ficava lá sem fazer nada. Depois eu fiz um ano, fiz faculdade lá. Mas aí eu ia assistir o profissional. E você sabe,
eu ficava olhando assim os caras batendo na bola, sabe? Rivelino. O Rivelino foi um cara que foi um dos grandes ídolos meu, porque eu acompanhei de perto e vi a qualidade que tinha. Ele não era muito de treinar, sabe? Ele não era aquele cara que se dedicava, que nem hoje, tem que fazer aquelas corridas, mas ele treinava pouco e fazia muito, né? Então, eu gostava de ficar vendo ele bater falta. No final dos treinos do profissional, ele pegava lá os goleiros reserva, porque os titulares geralmente já estavam meio cansados, né? Mas como ele era o Rivelino, alguns ainda ficavam. Mas ele ficava batendo falta, né? Então ele batia lá 40, 50 faltas, que era gostoso, né? O cara pegava a bola, trazia para ele, né? Mas eu ficava admirando ele, olhava nele assim, aquelas pernas fortes, né? Porque a gente é garoto, tudo é interessante, né? Eu ficava olhando, esse foi um cara que eu admirei muito, vi muito ele treinar. Depois cheguei a treinar algumas vezes, que tem a época que eles solicitavam alguns dos juniores, né? Foi na época que nós fomos campeão paulista. Então, iam 5, 6 treinar no profissional e eu treinava junto. Então, só de treinar contra ele, contra o Zé Maria era um outro também que não tinha aquela saúde que ele atropelava os caras, mas com nós ele era calmo, sabe? O Tião. Então, eu treinava muito contra ele, muito. Alguns coletivos, né? Então, eu admirava. Agora, outro cara, que esse eu sempre olhei ele diferenciado mesmo, e esse sempre achei ele acima de tudo, era o Zico. O Zico, para mim, esse foi um dos grandes meia que eu vi jogar, porque ele, na minha opinião, né, ele tinha qualidade para chutar em gol, para driblar, para cabecear. O Zico era perfeito, fazia passe com a perna esquerda normalmente, e chegava, voltava, nossa. E joguei uma vez contra o Zico, lá no Maracanã, lá. Pelo São Bento. Tomamos 4 lá e saímos contentes. Naquele dia ele fez 2 gols. Mas esses 2 foram... teve outros também, mas os que chamaram mais a minha atenção, assim, foi esses 2 aí, o Zico. Eu não vou falar do Pelé, né? Porque você é santista, né, Quartarolo? Sou santista. Eu também fui santista, sempre gostei do Santos. E na minha época de criança, aqui em Piracicaba, que eu jogava aqui no Dom Bosco, nos clubes aqui mais infantil, juvenil, o meu ídolo era o Pelé, e eu fiquei santista por causa dele, né? Das coisas que ele fazia, né? E meu pai também falava, né? Que meu pai, como era vivido no futebol e conhecido aqui, então eu escutava muito meu pai falar. E o Pelé, eu tiro fora dessa pergunta aí, porque ele não dá para comparar, né? Mas o Zico e o Rivelino foram os 2 maiores, assim, que eu admirei e sempre tentei me espelhar. Cara, fiquei emocionado com o Gatãozinho, viu, Quartarolo? Primeiro que nós conseguimos, eu e o Gatão, quebrar uma máxima aqui. Não falamos tanto de Piracicaba, falamos mais do Juventus, tá? Eu protesto. O próximo programa com o Gatãozinho, só eu vou fazer, você não vai, só vou falar de Piracicaba, da beira do rio, da nossa música caipira raiz. Não essa música de zona que tem por aí, que falam que é nova, né? Gatãozinho, a moda de viola, o cururu. Tem ainda aí? Tem, né? Tem de monte. Tem. Hoje eu levanto cedo, sabe, Quartarolo? Que eu gosto de ir no varejão de sábado, ali no centro do terminal, ali, é sagrado. Vou sempre buscar um ovo do sítio ali com o pessoal, mas tem que chegar às 7 horas. Então eu saí de casa às 6h30, e aí já ligo o rádio, né? Já tinha os cururu aqui, até os cururu lá. Aí você vai... Eu gosto dessas músicas também, sabe? Já de manhã, sabe? É gostoso você ouvir aquelas rimas, aquelas coisas que os caras falam. Mas é uma animação total de manhã na rádio aqui, é gostoso. Foi... O Seródio não sabe o que é cururu. Eu não tenho nem ideia. O cururu é o pai da embolada, é o avô do rap, que os caras falam que é novo. A embolada e o cururu, que é o ritmista que um vai desafiando o outro. Esse é o cururu. E aí os caras falam que hoje é legal, moderno, hein? Moderno. Que coisa. Em Piracicaba, não sei se ainda existe, né? Tinha o Parafuso, que era o rei do cururu. Eu, particularmente, não gostava muito daquele ritmo, mas eu admirava a arte deles, né? Mas tinha programas de rádio, principalmente final de semana, o Catalzinho sabe disso, né? Ele vivia lá, era criança. Tinha 3, 4 horas de programa só de cururu, de domingo de manhã. Onde você passava... Exatamente. Não é? Era fantástico. Viu, Quartarolo? Eu cheguei sem precisar, uns 10 anos atrás. Tem um parente da minha esposa aqui, um tio dela, que adora música. Então, a gente ia almoçar de vez em quando na casa dele, ele já punha as músicas. E eu acabei
né, acostumando mais. Daí ele falou, mas você tem que ir lá assistir o programa lá. Eu cheguei 2 vezes a assistir o programa lá ao vivo, do Cururu ao vivo, no domingo de manhã, que você falou. Era lá pro lado da vila, lá naquele final da vila lá. Mas cheguei lá 2 vezes lá, mas ficava lá 1h e pouco e depois ia embora. Mas é bem assim, raiz mesmo. Bem, nossa, é para quem gosta, né? É para quem gosta. É arte pura. É. Não, a criatividade do pessoal fazer a rima, né? Combinando ali, né? E tudo coisa. Teve um lá, nossa, ele já morreu, rapaz. Ele é amigo do meu pai. Um que foi vereador, acho que Moacir Siqueira. Esse Moacir Siqueira, quando o meu pai faleceu, ele veio fazer uma homenagem na chácara, porque aqui a gente mora tudo na chácara, que é tudo, aqui onde eu estou, aqui é uma área de lazer, aqui minha casa do lado. E meus irmãos, minha família mora tudo aqui do lado. É uma chácara que meu pai comprou terreno, todos os filhos construíram. E ele veio aí na chácara, logo que meu pai morreu, acho que 1 mês depois, veio ele, o Chicão, que jogou no São Paulo, tudo, que era vivo na época. Vieram umas 6, 7 pessoas, minha mãe fez ali um almoço, e esse Moacir Siqueira falou, eu fiz a música pro Gatão, nossa senhora, ele fez todo mundo chorar. E ele fez assim, a música, começou a cantar o Cururu, e pôs o meu pai no meio, contou umas histórias do meu pai, tudo na música. Isso aí, aquele dia, imagine, nós tínhamos perdido meu pai há 1 mês e pouco, e ver o cara fazer aquilo ali, foi uma alegria e uma tristeza, mas valeu a pena. Mas foi bem homenageado, né? Não, ô, Seródio, muito não, bem. E eles são ótimos, são gente boa como nós. Seródio, você falou que só falou de São Bento, aliás, de Juventus, não falamos tanto de São Bento, que Sorocaba também é uma cidade maravilhosa, tem amigos lá. Nilson César fala do Gatãozinho como se fosse o menino da vida dele, ele adora você. Um dia eu fui entrevistar o Paulo Roberto Santos, falei assim, você é o Gatãozinho, porque ele é parecido com você, né? O técnico. É verdade, lembra muito. Agora, eu vou contar uma história de Piracicaba que você não sabe. Eu fiz tiro de guerra com seu irmão, né? O nome dele que eu não lembro. Vicente Antônio Tatal. Vicente Antônio Naval. Não era o Tatal, era o mais novo, acho. Mas que idade você está? Estou com 63, eu fiz o tiro de guerra em 63. Então é o Paulo Roberto. O Tatal jogou no 15 de Piracicaba, era um belíssimo ponto esquerda também. Eu quis saber de seguir carreira, devia ter jogado mais, que ele era bom jogador também. Aí o Paulo era da minha turma de tiro de guerra. E daí eu fiz tiro de guerra com o irmão do Gatãozinho. Pode, rapaz, eu tô ficando velho, o irmão dele tá novo. Não, ele mora tudo aqui do lado, o Paulo ele tá sempre aqui. A gente tá sempre junto. Eu vou comentar com ele, uma hora eu vou comentar com ele de você aí. Então, manda um abraço para ele, que a gente conviveu lá. Não criou uma grande amizade como criamos com você, porque você depois eu vim para São Paulo, você também saiu pelo mundo. Mas eu me lembro uma vez, ô Seródio, que a gente foi treinar tiro, né? Dar tiro na... Pô, eu nunca tinha mexido com arma. E daí tinha um sargento lá que atirava mal pra caramba, atirava tudo na terra, né? Aí do nosso lado, o Paulinho acho que estava junto, porque a gente ficava muito perto, né? Aí tinha um cara que era um canhoto moreno, rapaz. O cara acertava tudo no mesmo furinho lá, rapaz. 5 tiros, o cara era um Rambo. Assim, meu Deus do céu, né? Aí, quando estava chegando a nossa vez, eu... soldado, não sei o que lá, deita no chão, aquelas ordens, né, que militar gosta. Aí o cara, chegou um outro sargento e falou assim, você atira muito bem. Você vai para a equipe de tiro, porque nós temos um campeonato do estado. Então, você amanhã, isso era domingo, amanhã você vem para o treinamento. Aí eu olhei para o lado, por isso que eu lembro do Paulo, olhei para o lado e falei assim, segunda-feira é o único dia que a gente tem folga nessa bagaça aqui. Eu vou atirar certo, eu mirei tudo no chão. Aí o cara falava assim, soldado, você está atirando no chão. Eu falei, o fuzil deve estar com problema, ô sargento, porque eu não estou conseguindo mirar. Você não sabe atirar. Eu falei, não, estou tentando aprender. A gente enganou o cara lá, porque falou, tá aqui, ó, para você, para treinar de segunda-feira. Pô, eu ficava de terça a domingo, pô. Aí, ó, até hoje eu não sei se eu sei atirar, porque eu desperdicei a chance de aprender. Você tá louco, vou trabalhar para o exército? E o Paulinho estava nessa turma. Aí teve um torneio de futebol que ele arrebentou, ele ganhou todos os jogos sozinho, né? A gente falava assim, também o seu irmão no Gatãozinho, assim não vale, pô. Mas é gostoso essa lembrança, viu? Muito boa, muito boa. Vou comentar. Um abraço para ele. Vou comentar, tenho muita obrigado. saudade daquela época, né? Dessas bagunças, né? Que a gente vendia cama
quando chegava a próxima turma, a gente falava assim, ó, você vai ter que dormir aqui, vai ter que ficar de guarda uns dias. Eu tô saindo. Você quer comprar minha cama? Os caras vendiam a cama. Aí, quando o sargento descobriu, mandava a gente limpar a latrina. Foi fantástico. Valeu como lembrança e como aprendizado, mas eu preferi virar repórter, viu? Não, graças a Deus se deu bem nesse ramo aí, vocês aí, pelo amor de Deus. Bem. Você tá aí? Beleza. Gatão, obrigado de coração. Você não sabe o bem que você fez pra gente hoje, viu? Não, mas viu, Seródio, uma hora que você vier aqui para Piracicaba aqui, você vem aqui para Piracicaba aí com o Quartarolo, eu vou contar mais história do Juventus, mais história boa. Tá, ele vai te prometer pagar cerveja e tudo mais. Ah, o dia que você vier aqui, eu pago as esfirras lá na Moca, tá bom? Oh, beleza. Pena que esse ano aqui tá essa pandemia aí, mas uma hora que tiver um jogo na Javari aí, e tiver mais calmo, eu vou fazer questão de aí dar um abraço em vocês. Obrigado. O Quartarolo, quem sabe uma hora a gente se cruza por aqui. Ô, Catãozinho, tá travando o meu aqui, mas se você me ouviu também, um abração aí, tá? Não, beleza. Eu agradeço a moral, a oportunidade de falar com vocês aí, de relembrar do Juventus, do 15, do São Bento, das minhas passagens aí, muito legal. Uma hora também nós vamos falar um pouco do São Bento também, porque senão meus amigos sorocabanos fica chateado lá. Eu também gosto demais de Sorocaba. Mas beleza, obrigado por tudo aí. Deus abençoe vocês aí. Obrigado de coração. Dá um beijo nele, Quartarolo. Beijão, vai estar caindo aqui a minha internet no final. Ainda bem que foi no final. Um abraço, Gatão. Que bom te ver. A gente vai se ver mais. Fica com Deus. Foi uma alegria. Hoje meu dia vai ser diferente, vai ser especial. Ter essa oportunidade de falar com vocês aí e ver essa alegria do Seródio aí, do Juventino aí. Beleza? Um abraço, obrigado, viu? A internet tem dessas coisas, mas a gente vai mandar do jeito que tá, até para provar que se falha também aqui. Faz parte do jogo. Gatãozinho, foi ótimo te ver. Agora parece que acertou de novo o meu Wi-Fi. Não sei como é que eu tava aí, mas ó, fiquei muito feliz em te ver. Seródio a gente vê todo dia, também um irmão, um amigo. Dá um abraço em todos da sua família, se cuida, seja feliz. Ele já falou que depois que acabar a pandemia eu vou pagar a cerveja, né? Já deve ter falado para você. Nós vamos estar juntos aí, vamos sim. E eu pago a esfirra. Maior alegria, vou estar junto. A gente divide tudo aí, fica tudo bom para todo mundo. Mas, eu levo os canoli, Um abraço. Isso é bom. Maravilha. Obrigado. Um abraço. Que saudade. Gatãozinho, um cara que nasceu na minha Piracicaba, vive lá falando conosco aqui, exclusivo, é claro. É mais um grande convidado do Futebol em Rede Entrevista. Desculpe algumas interrupções da internet, mas o novo mundo é assim. Mas acho que foi muito legal o papo e a gente adorou também. Fica com a gente. Valeu, um abraço, brigadão.